paz, amado, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, exaltado seja nas regiões celestes, nosso Senhor. Uma boa tarde a todos, amados, tudo bem com vocês? Tem que fazer tentar editar mais um videozinho pro canal. Tava conversando com um amigo a respeito de uma pregação que ele fez nas ruas em relação às pessoas religiosas, as pessoas salvas, né, digamos assim, as que tiveram um novo nascimento, e as convencidas, né, amados, né, digamos assim, tentar falar assim pra gente entender. Eu fiz uma pergunta, tô esperando uma resposta, mas vamos lá. Digamos assim, você está conhecendo uma pessoa, então tem o primeiro encontro, vocês vão conversar, então é como se a pessoa quisesse conhecer ao Senhor e quisesse mais do Senhor e ele tivesse contato com a Bíblia no primeiro dia, digamos assim. Mas ele sabe o que ele quer. Aí vamos lá. A pessoa entra no relacionamento, ela começa a namorar. Então a pessoa já começa a ler a Bíblia no mundo espiritual, né? Digamos assim, estou fazendo uma comparação entre o relacionamento do homem com a mulher em relação à pessoa com o Espírito Santo. Você vai conhecer pela palavra, você vai criar um vínculo de intimidade, você vai buscar conhecer mais e mais e mais. Aí depois você vem o noivado. Do noivado já gera obediência, temor, mudança de vestes, pudor, até você chegar a ponto de você ter certeza absoluta, né? E ter aquela coisa que Jesus falou, né? Você tem que fazer o cálculo primeiro. E você encontrar o novo nascimento, que é você viver em Cristo, você viver pelo Espírito Santo. Então foi essa, tipo, uma parábola que o Espírito me proporcionou, né? Que Deus me mostrou. O homem, ele conhece a mulher, tem a primeira conversa, depois ele vai tentar namorar para analisar, para ver como é que é, para os dois se conhecerem. Depois eles vão fazer um noivado para ter mais uma intensidade e se é realmente aquilo que eles querem, o verdadeiro casamento. O homem e a mulher se tornarão um só. E o homem em Cristo, ele se tornará um só pelo Espírito Santo. O homem e o Espírito. A palavra de Deus, amados, ela é o próprio Senhor. É o próprio Verbo. A palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. Então todos aqueles que começam a ler, logo de imediato, eles não vão aceitar muita coisa, porque a vivência dele com a própria carne não irá permitir. Só que como ele quer se entregar e ele não tem condições para isso, então só resta duas coisas: a sinceridade e a hipocrisia. A sinceridade mexe com o mundo espiritual. A sinceridade, o homem ele vai chegar para o Senhor e vai falar: Senhor, eu quero andar nos seus passos, como a palavra fala. Só que eu não consigo. Você pode me ajudar? E alguma coisa no mundo espiritual vai acontecer, amados. E o demônio sabe quando a pessoa mente ou quando ela está na hipocrisia. Você quer reconhecer se uma pessoa ela teve um novo nascimento? É se você chegar para ela e falar assim: rapaz,
um negócio meio chato para falar para você, mas ao mesmo tempo é um gatilho de despertamento. Aí a pessoa vai ficar curiosa, você vai falar, poxa, eu sinto, cara, que você ainda não teve um novo nascimento, você ainda não reconheceu a Cristo. Se ela ficar com ódio, amado, se ela quiser rebater dentro da palavra, realmente ela não está nascida. Você está me entendendo? E se ela se mostrar com um semblante destruído, você logo percebe que ela tem mais para dar pelo Senhor. Ela quer mais do Senhor. Quando a pessoa ela quer mais e mais e mais e mais e mais, sempre o que ela tem ao topo não vai ser o suficiente, porque ela ama o Senhor em primeiro lugar, mais do que a tudo. Como a própria Escritura pede, amar o Senhor acima de todas as coisas. Amados, quando o homem ele tem sede de Deus, digamos assim, a palavra ela encaixa perfeitamente. Porque tem versículos que você lê que você não entende, que você não compreende. Se o Senhor não abrir os seus olhos, não te der um entendimento de acordo com o seu pedido, com a sua sinceridade, você lê o versículo mais de 1 milhão de vezes e você não entende. Amados, existem muitas pessoas que estão convencidas, amados. Amados, tem pessoas que estão na igreja para bater cartão. Tem pessoas que estão dentro da igreja, não conhecem a Cristo. Só sabe a decoreba que o pastor fala no culto de quarta, no culto de domingo. A pessoa ela tem a oportunidade para falar, você não vê nada demais nela. Você, suponhamos assim que tem 3, 4, 5 pessoas. Você vê as 5 tendo oportunidade durante não sei quantas vezes no ano. No começo das palavras dela você já sabe o que ela vai falar, porque já tem uma coisa no coração gravada. O versículo que ela vai falar você já sabe, porque foi aonde que ela se desenvolveu mais. E o que está no coração é o que vai sair pela boca. Se a pessoa ela tem uma novidade de espírito diária, ela vai querer comer a Bíblia, mano. Porque ela vai ter sede. Porque a Bíblia aberta é o próprio Senhor falando, mano. O livro de João fala que o Senhor é o verbo que se fez carne e andou entre nós. Para a gente conhecer se o homem ou se a mulher realmente ela teve um novo nascimento, os olhos, amados, é a candeia do corpo. Os olhos refletem a alma. Se não me falha a memória, o livro de Provérbios fala isso. Às vezes, amados, eu converso com algumas pessoas que têm um entendimento da letra, aí elas querem questionar. E elas acham que o questionar vai tornar elas mais sábias. Não, amados. A loucura te fará mais sábio. Quando você reconhece que o seu entendimento não pega, e que o seu coração não entende, e que você é pó, você se descansa nos braços do Senhor. Você se entrega por completo. E no livro de Hebreus fala que Deus é Espírito. Então, o vento vem de um lugar e vai para o outro. Sai dali, volta a colar. Mas a gente não vê. A gente não percebe. Isso não é palpável. Mas a gente sente. O ar nos nossos pulmões. O Espírito Santo, amados, é a mesma coisa. Mas para você ter esse nível de casamento sólido, é necessário conhecer, é necessário namorar, noivar e casar e ser um só. Assim como o marido e a mulher é um só, o homem e o Espírito Santo é um só, porque o Espírito Santo é o próprio Senhor, amados. É o próprio Jesus. Se a pessoa ela
tem muito entendimento da letra, capítulo e versículo, palavras com efeito, capítulo e versículo, palavras com efeito. Há de notarmos que o intelecto humano pega, mas se pega. Se a pessoa juntar o intelecto humano dela junto com a essência do Espírito Santo, é uma bomba no mundo espiritual, amados. Porque, tipo assim, o evangelho, amados, ele tem mais efeito quando a pessoa ela já está no topo do pecado. Porque a palavra fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É mais fácil uma pessoa ela tá com o puleiro todo sujo, toda manchada, toda suja, se render por completo ao Senhor, do que uma pessoa que tem frases de efeito com capítulo e versículo se render ao Espírito Santo. Porque o ego, amados, vai falar mais alto. A Bíblia fala que Nicodemos, tendo um papel muito grande em Israel em relação ao seu mundo lá religioso, lá, acho que é a Torá, acho que fala. Ele ensinava muitas das pessoas. E quando ele foi ter um encontro com Jesus, Jesus falou isso para ele, que era necessário ele ter um novo nascimento. Amados, a Bíblia fala, aquele que der um tapa no seu rosto, você tem que dar outra face. Se mandar você caminhar uma milha, você tem que ir com ele 2. Por obediência, o homem não faz isso, amados. Ele só faz se ele tiver um novo nascimento. Se Jesus fala que não é para guardar tesouros aqui, não é para acumular tesouros, por obediência o homem não faz, amados. Só se ele for realmente filho do Pai, filho obediente, entendeu? Se ele não tiver um novo nascimento, ele não obedece, mas ele pode até tentar, ele pode ter até uma demagogia muito bonita, assim como o nosso Senhor mesmo falava: esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Amados, quando a gente olha para si, quando Deus pega o homem e mostra ele pelo avesso, para ele ver quem ele é, amados, dá vontade de vomitar, mano. Dá vontade de chorar e você realmente entender. Até o ponto de você, se tiver oportunidade, você perguntar ao Senhor: por que eu? Por que a humanidade? E a palavra fala, eu acho que é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Você daria? Eu não daria. Verdade seja dita, amado, é minha sinceridade, eu não daria. Mas quando você tem um novo nascimento, você conhece ao Deus que você serve, e você realmente percebe que não há morte, amados. Há uma escolha. Entendam algo, não há morte. Há uma escolha. Sair daqui para uma eternidade. Essa qual eternidade o homem ele vai escolher, a não ser se ele tiver predestinado a entrar. Porque na verdade, amados, o querer e efetuar vem do Senhor. Só vai aqueles que o Senhor quer. Você está me entendendo? Estava lendo o livro de Ruth esses dias, eu estava vendo lá que ela ficou com a sua sogra, porque a sua sogra não tinha ninguém para cuidar dela. E ela comoveu toda uma cidade, amados. Toda uma cidade. A ponto do povo falar que era mulher virtuosa. Entendeu? Então, se o Espírito não está trabalhando na pessoa, a pessoa ela pode ler, amado. Ela pode se esforçar, ela pode pegar o microfone, ela pode ir para a rua, ela pode estourar o seu peito, ela pode pagar tudo que ela tem, amados. Distribuir para os pobres. Entendeu? Se ela não tiver um novo nascimento, isso não é nada, mano. Mas tem muitas pessoas enganadas, amados. Vai por mim. Só que você chegar e falar para uma pessoa, se ela não tiver maturidade para ela ouvir essas palavras, é fight na hora. Eu sou batizado, eu falo em línguas, eu entrego revelação.
tenho entendimento da palavra, prego a palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu comecei a namorar a Bíblia, eu olhava para minha parentela e eu pensei assim, bem, pela lógica da Bíblia, então papai tem chance para papai, né? Porque papai é um carrasco dentro da família. E eu estava certo, amados. Porque o Senhor, Ele quer fazer uma obra naqueles que a população olha para só esse, não tem jeito. Já percebeu, amados, que o Senhor, Ele pega as coisas loucas? Tem isso na Bíblia. O Senhor, Ele pega as coisas doidas, amados, loucas, desprezível, fraca, pobre. Pessoas descartadas como lixo, entendeu? E para o Senhor fazer o povo notar que realmente, entendeu? Ele faz o que ele quer, porque tudo é dele, para ele, amados. Entendeu? A Bíblia fala que ele pega uma pessoa que sabe e aniquila o entendimento. Amados, para a pessoa ter um AVC, ó, daqui para ali. Aniquila o entendimento. A pessoa não tem um crescimento, que tem uma coisinha ainda lá no coração dela ainda que não foi tirado, aquele pecadinho que está debaixo do tapete que a vassoura jogou, não tem? E quando você se dedica totalmente, por completo ao Senhor, você mexe com o mundo espiritual, amados. Eu estava lendo um livro de Samuel ontem. Aí tinha lido o livro de Ruth, tinha lido o livro de Esther. E uma empolgação, mas parecia até aquela coisa de namoro mesmo, aquela coisa de primeiro amor mesmo, aquele fogo todo. E deu uma universidade andar aí, ó. Fiz um vídeo aí, botei no canal, subi. Meu cachorro percebe, o dorso dela subiu tudo. Latia dando passo para trás, latia dando passo para trás. E Mel olhava para mim e olhava na minha lateral, assim, olhando pro alto, como se tivesse um anjo ali do meu lado me protegendo. Ela saía de perto de mim e ela olhava na reta do muro, latindo muito. Então, assim, o mundo espiritual, ele existe, mano. Mas tem que ter fé para isso. E é a fé que não vem do homem. Verdade seja dita, amados, querer efetuar vem do Senhor. Ele mostra quem Ele quer. Hoje eu entendo que aqueles que realmente, amado, teve um encontro com o Senhor, eles não voltam, amado. No livro de Hebreus, acho que fala que aquele que foi iluminado, teve um novo nascimento, reconheceu o Senhor e voltou para trás, seria melhor não ter nem conhecido. Mas hoje eu penso, quem é o louco que vai fazer isso, cara? Não tem condições, amados. Amados, o homem sem um novo nascimento, ele não consegue rejeitar o pecado, amados. Ele pode ter uma obediência, entendeu? Eu fiquei até pensativo em relação a José, né? Porque, né? Eu falo que ele saiu correndo, mas ele era novo, ele era menino novo. Às vezes eu fiquei pensando, pô, será que ele já tinha experimentado o novo nascimento ou ele estava na obediência? Mas não importa, né? O que faz valer ali é que ele não... você vê Salomão começou bem, amados. Mas se arrependeu, glória a Deus, porque se arrependeu em vida, porque enquanto a vida é a esperança, amados. O momento é esse, o momento é agora. Há pessoas que não gostam muito que a gente vai para uma caixa amplificada e vai para a rua para falar do amor de Deus, mano. Você quer ver uma outra coisa também, uma outra... Nossa, muito ruim de me expressar, mano. Um outro exemplo é você ver o pregador na rua pregando. Senta no banco e escuta o que ele está falando, mano. Se a pregação dele for direto para os pecadores em amor, ele tem um novo nascimento. Ele tem um novo nascimento. Porque a Bíblia fala, amados, que aqueles que entendem e fala que não tem pecado, essas pessoas estão cegas, amados. E aquelas pessoas que têm um novo nascimento, elas já olharam para dentro de si, amados. Elas veem que não tem como, amados. Elas podem morrer na obediência, que não tem como. Você peca até em pensamento, amado. Então, a busca pelo Senhor, ela todo dia, toda hora. E o Senhor, ele quer ficar elevando a pessoa de espírito. Elevando, sempre elevando, até ele ter uma mente de Cristo, né? Ele poder ser usado como um bom varão que maneja a palavra. Só que isso tudo é bem rasteiro, amados. É muito
pouco perto do Criador. João, na sua sabedoria, falou que Deus é amor. Então você vê, né, o Senhor sendo transpassado com uma lança e ele não questionando, sendo oferecido como um cordeiro e ele não questionando. Espancaram, bateram, fizeram chacota. Descobre aí quem foi que te deu esse murro, quem foi que te deu esse soco. Você vai lá e você fala que estava como uma ovelha muda. Porque o amor, amados, ele perdoa tudo. Amor é amor, né, amados? Quem vive na essência do amor. Fez lembrar uma outra passagem lá que o anjo falou, né? Que o Senhor te repreenda. Acho que foi o que Satanás, acho que falou. Mas se parecer uma pessoa manifestada, uma pessoa que está ali quer fazer discurso com o demônio, quer botar para ajoelhar, quer falar vários absurdos, né? Para mostrar que ele tem um, né? Tô sendo usado pelo Criador dos céus. Deus falou comigo. Eu lembrar do livro de Samuel, né? Quando a mulher estava querendo muito ter um filho. E ela fez uma promessa para o Senhor. Você viu querer efetuar a vida do Senhor, mas foi o Senhor que plantou aquilo no coração da mulher. Vou oferecer meu filho para viver para o Senhor. Se o Senhor conceder a minha petição. E foi o que ela fez, amado. E botou o nome do menino de Samuel, entendeu? E o menino novinho já estava tendo experiência. Só que a Bíblia fala que ele não tinha o entendimento da palavra. Como ele não tinha o entendimento da palavra, ele não podia ser muito usado. Então o Senhor chamava ele de noite, ele levantava no quarto e ia perguntar às pessoas quem é que estava chamando ele. Acho que por 3 vezes, né? Então você vê que foi um menino desde novo que foi usado. E Deus gera, amados, essa coisa, né, de, digamos assim, para o homem, para a mulher, para o adolescente, para a criança, ver o mundo como ele é. Ter verdadeiramente experiências com o mundo como ele é. Deus permite a decepção, permite você ver, e na sinceridade do seu coração, Deus permite você olhar para dentro de si. Então você olha para dentro de si, e você vê o mundo, e você vê a palavra. O homem que ele não se entregar por completamente ao Senhor, mas ele vai viver uma vida de ilusão, ele vai viver uma vida de falsas esperanças, entendeu? Ainda que ele ganhe todo o mundo, que é impossível, né? Mas o Senhor ainda Jesus deu esse exemplo. Ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, entendeu? Porque o Evangelho é o tesouro. Só que é um tesouro que está oculto, amados. Que o Senhor só revela quem Ele quer. Entendeu? O Evangelho é um tesouro que está escondidíssimo. E o Senhor revela a quem Ele quer. Por mais que muitas pessoas procuram. Eles lembraram dos discípulos que perguntavam que as informações que Jesus dava para eles eram em aberto, para outras pessoas eram em enigma. Jesus falava em parábola, entendeu? O Senhor, mas Ele quer salvar muita gente. Só que o eu, a identidade, o nosso CPF, o nosso RG, o nosso eu, a gente não abre mão dele, sendo que querendo ou não, vamos ter que abrir mão, amados, porque Hebreus 9:27 fala que depois da morte tem um juízo. Se morremos aqui, então o nosso eu ele vai ser largado. Só que nós temos que fazer isso agora, em vida. Morrer em vida. Não esperar morrer depois da morte. Não sei se vocês estão pegando a minha palavra. Entendeu? Porque muitos pensam que pelo fato de estar dentro de uma igreja está salvo. Porque o pastor falou que Jesus morreu na cruz e eles estão salvos. Eles vão ficar lá, vão nascer na igreja, vão casar na igreja, vão ser batizados na igreja, vão morrer, vão ser velados na igreja e vai ser lançado no inferno. Porque não teve um novo nascimento. Amados, viver o evangelho, eu não vou dizer eu sei que é para poucos. É muito reduzido, amados, porque aquele que verdadeiramente
se ama vai fazer a vontade do Criador. Aquele que verdadeiramente se ama, ele vai assim fazer coisas boas ao seu próximo, ainda que seja o seu inimigo. Porque o próprio Senhor, agora lembrei, porque o próprio Senhor ele fala que você tem que orar pelos seus inimigos, dá de dar alimento, dá de comer, dá de beber. Quem sabe o homem se converte, amado. Porque vai ser uma coisa estranha, né? Por que ele está fazendo isso? Né? A Bíblia fala que uma árvore boa pode dar fruto mau. E uma árvore ruim pode dar fruto bom. Né? Pelos frutos se conhece a árvore. Jesus queria falar isso aí, amados, por conta dos hipócritas, que fala que é. Você está me entendendo? E os frutos, amados, a essência do Espírito, acho que é Gálatas 5, acho. 5:20, alguma coisa, acho que fala em relação a isso. Fugiu da mente, eu não estou com a Bíblia na mão. Então, você olha para uma pessoa hoje e vê ela falando do Evangelho, dependendo do que ela falar, dependendo da sua conduta de vida, você percebe se ela está salva, se ela está liberta ou não. Entendeu? Mas quando o Senhor revela um tesouro para você, digamos assim, né, que você recebeu uma ligação, dá um exemplo chulo. Você vai se mudar daí, você vai ir para São Paulo, a casa sua lá é totalmente luxuosa e você tem mais 5 pessoas para você escolher para ganhar essa mesma casa. Aí digamos que você vai estar escolhendo essas pessoas para você mostrar essa casa. O Evangelho, amado, do paraíso é a mesma coisa. Mas na verdade quem escolhe não é você. Você só vai falar. Você vai chegar no meio da multidão até uma pérola. Tem um tesouro escondido. Jesus salva, cura, liberta, transforma. A semente está sendo lançada, amado. Se a terra dura, se a terra é boa. Eu tô cheio de ouvinte. Como é que tá os ouvintes, ó? Olha lá os ouvintes, ó. As rolinhas, tudo lá. As rolinhas, tudo lá em cima, lá. Olha lá. Olha lá. Bando de rolinha. Eu fico dando comida para elas. Quando eu saio de dentro de casa, quando eu venho pro quintal, elas sentam tudo ali esperando jogar comida. Então, mas a escolha, quem vai fazer é o Senhor, não é o varão. Quando tiver um pregador na rua falando do amor do Senhor, você vê que são coisas que estão saindo do coração dele. Então, o que o coração está cheio, a boca vai falar. Se tiver um discurso muito de ódio, condenando o pecador, você vê que não tem um novo nascimento. É como se fosse uma capa, uma maquiagem evangélica, uma maquiagem gospel para totalmente se aparecer. Que tem pessoas que querem se aparecer, mas a pessoa está passando necessidade, ela dá um saco de feijão, aí pega o celular e abraça o irmãozinho, filma e joga nas redes sociais. Quer dizer, você percebe que a todo tempo a pessoa quer ser vista, né? Mas assim, a pessoa que ela tem o verdadeiro conhecimento da palavra e sabe que para você cada vez conseguir mais, você tem que se humilhar. Então ela nunca vai entregar um discurso de ódio. A Bíblia fala, amados, que ela aberta, ela é a santa justiça. A Bíblia aberta, ela julga segundo a justiça da palavra. Sendo, amados, que o querer e efetuar vem do Senhor, não é qualquer pessoa que vai levantar a mão e vai aceitar o apelo, se batizar nas águas, participar de Santa Ceia que vai ser salvo, não, mano.
tem que realmente saber o que ela quer. Se entregar de corpo, mente, alma e espírito, com todo o seu entendimento, e descansar no Senhor. Para o Senhor poder usar, para o Senhor poder trabalhar, para essa pessoa ser a boca do Senhor aqui nessa terra. Pelo tempo de vida que ela tem aqui, entendeu? Porque quando a sua ficha cai, mas você percebe que realmente você é um peregrino aí vagando por esse mundo. Que nada encaixa, mas nada faz sentido. Sua vida não é completa. Você vê que falta algo. E o que falta é o próprio Senhor, mas a única coisa que aconselha enquanto a pessoa está aqui é o Espírito Santo, que é o Consolador, entendeu? Então ele que ele aconselha, ele abraça, ele sustenta. Mas a gente vê que a todo tempo há momento de jejuar, porque o noivo não está aqui, entendeu? Mas é isso. Eu acho que eu vou fechar o vídeo. Creio que foi uma observação muito válida em relação ao namoro de um homem e uma mulher até o casamento, e o conhecimento da palavra até o casamento com o Espírito. É isso aí, amados. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Uma ótima tarde a todos. Deus te abençoe.